Livro O Preço do Poder de Deus que Opera Milagres, de A. Allen. Capítulo 12. Participantes da natureza divina. Abre aspas. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Fecha aspas. Veja a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Deus é poder. Não há poder para o bem neste mundo, a não ser que o poder venha de Deus. O próprio Cristo, quando veio a este mundo em carne, declarou que ele recebia o seu poder de Deus. Diz a Bíblia, nada faço por mim mesmo. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28. Também diz a Bíblia, abre aspas, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Diz ainda a Bíblia, abre aspas, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Após fazer esta enfática declaração em João, capítulo 14, versículo 10, Cristo fez uma promessa para os seus discípulos. Abre aspas. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Mas, assim como a própria obra e a frutificação de Jesus estavam condicionadas à sua permanência no Pai, a nossa própria obra e frutificação estão condicionadas à nossa permanência em Cristo. Abre aspas. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 5. O ramo é participante da natureza da videira. A mesma seiva flui através dele. A textura da madeira é a mesma. As folhas são as mesmas. O fruto é o mesmo. A casca é a mesma. O ramo é parte da videira. Enquanto o ramo permanece na videira, consegue fazer tudo o que a videira faz. Mas, se está separado, cortado da videira, o ramo não consegue mais fazer o que a videira pode fazer. A seiva que produz vida cessa de fluir através do ramo e ele não é mais participante da natureza da videira, pois a natureza dela é produzir fruto, e isto o ramo cortado jamais poderá fazer. Os ramos podem ser cortados e podem ser enxertados. Nós, como pecadores salvos pela graça, somos comparados na palavra de Deus aos ramos de uma oliveira brava que foram enxertados em uma oliveira boa. Tendo sido enxertados, nos tornamos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Veja Romanos, capítulo 11, versículo 17. Se o enxerto é bem realizado, de modo que nada interrompa e nem interfira no fluxo da seiva para o novo ramo, logo ele se parecerá e agirá como as outras partes da árvore. Que privilégio ser um participante da natureza divina de Deus, parecer tanto com o Senhor que aqueles que nos veem percebam que estivemos com Jesus e agimos como Ele, fazendo nós também as obras que Ele fez. Podemos ser participantes desta natureza divina somente por meio das promessas de Deus, através da fé nas promessas dele. Participamos da natureza divina
em toda a sua eficácia à medida em que exercemos os dons do Espírito e, fundamentalmente, à medida em que manifestamos os frutos do Espírito. É exercendo os dons do Espírito que Deus manifesta através de nós o seu poder operador de milagres. Abre aspas, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Fecha aspas. Veja Romanos capítulo 12, versículo 6. Este é o segredo de qualquer que seja a obra que sejamos capazes de fazer para Deus. Ela é feita segundo a proporção da fé. Somos participantes da natureza divina segundo a proporção da fé. Com a fé pequena, o ramo está quase morto, a seiva mal consegue fluir para ele e as poucas folhas verdes dão esperança de algum fruto. Com mais fé, mais da natureza divina, vem a frutificação. Com muita fé vem a vida abundante, a seiva que dá vida flui livremente para todas as partes do ramo e o peso do fruto chega a curvar o ramo quase até o chão. Aquele que é um participante da natureza divina de Cristo será também um participante de sua natureza de mansidão e humildade. O amor e compaixão da natureza de Cristo aparecerão em todas as atividades e relacionamentos de sua vida diária. A bondade e amabilidade, a gentileza, a longanimidade e a paz, a alegria no serviço, a autonegação, ou seja, temperança, tudo isso será parte da vida da pessoa que é participante da natureza divina. Essas coisas podem não ter sido parte de sua natureza antes de Cristo ter vindo habitar em você. Mas quando você se torna um participante da natureza dele, tudo isso substituirá as coisas antigas, as quais eram a sua própria natureza carnal. Assim, quando você for um participante da natureza divina, haverá uma sabedoria, a qual vem do seguir a direção do Espírito. Não é a sabedoria que é puramente natural, nem a sabedoria adquirida meramente da observação, mas uma sabedoria dirigida pelo Espírito que é incompreensível para os que não compreendem a direção do Espírito. Em sua mente haverá um conhecimento que vem do conhecimento armazenado na mente de Deus. As coisas que você necessita saber, mas que não há meios de saber, o próprio Deus pode e as revelará a você. Haverá poder, pois Deus é poder. Milagres e sinais se seguirão. Os doentes serão curados, os paralíticos andarão, cânceres desaparecerão ao seu comando. Os cegos enxergarão, os surdos ouvirão. Segredos do coração das pessoas serão manifestados quando necessário. Almas serão despertadas do sono da morte espiritual e trazidas como novas criaturas para o reino de Deus. Sim, mesmo aqueles que já morreram fisicamente poderão ser trazidos novamente dos mortos, segundo a vontade de Deus. Deus não tem favoritos. O preço do poder é igual para todos. E o mesmo poder está disponível a todo aquele que pagar o preço. A todo aquele que, pela fé, se apossar de, abre aspas, suas preciosas e muito grandes promessas, fecha aspas, crendo de todo o seu coração que Deus quis dizer exatamente o que disse, tornando-se assim um participante de sua natureza divina, a porta está aberta a novas aventuras de fé, muito além de seus mais altos sonhos.